falar de esporte olímpico parabéns pelo belo trabalho aí. Aliás, esse é um ano novo para todos nós, né? A gente que trabalha com a mídia, acho que a esfera digital vencemos, né? Esse é um fã histórico para todos nós, e que legal que ficou bem mais acessível a todos, né? Então, que legal, o engajamento é super importante para todos nós. Os Jogos Pan-Americanos, ele já desde 2019, ele tem a mesma programação, o número de provas e a mesma ordem de provas que havia em 2019, foi repetida agora em 2023. E ele também foi a primeira competição que ele não sofreu qualquer tipo de alteração de data ou de local da pandemia. Eu estou falando dos grandes eventos mundiais, Jogos Olímpicos, teve mudança, Campeonatos Mundiais, tivemos mudanças, Jogos da Ásia, tivemos mudança, Jogos Europeus, tivemos mudança, Universiades, tivemos mudança. Os Jogos Pan-Americanos, eles destoam de tudo. Eles aconteceram no dia e no local que estavam marcados. Então, ninguém pode dar desculpa que não estava preparado. Já se sabia disso. A natação, ela sempre tem sido o carro-chefe do esporte olímpico do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Eu acho que o desempenho é positivo, não é o melhor da história, não é? Nós até, em relação a 2019, nós perdemos 3 medalhas de ouro, até acho que 4 ou 5 no total, mas tem coisas muito positivas, tem coisas realmente positivas e históricas. Então, eu diria que foi um bom rendimento. E eu acho que tem uma coisa que eu quero falar, estou me estendendo um pouco, mas acho que é importante que se diga isso, é o seguinte, ir bem no Pan-Americano, é maravilhoso ir bem no Pan-Americano. Isso não necessariamente vai representar que a gente vai arrasar na Olimpíada. São coisas distintas. Então, não se pode desmerecer o resultado do PAN. Mas o PAN... Não. O PAN vai quem vai, faz o que faz. Nós fizemos uma grande campanha, um bom resultado. Cachorrão ouro nos 400 metros livre, revezamento 4 por 200 livre, 800 metros livre, 1.500 livre. Primeiro nadador da história do PAN a ganhar todas as provas longas, né? 400, 800 e 1.500. Qual a importância desse feito, não só do cachorrão, a gente tem o ouro do Caribé também, enfim, tem outras medalhas super importantes para o Brasil, mas eu queria que você contasse um pouquinho da importância desse feito para o Brasil. Eu acho que foi bom, até porque você mencionou o Caribé, né? Que não há dúvida hoje que Guilherme Costa e Guilherme Caribé estão em outro patamar dentro da natação brasileira. Ambos pertencem a um nível totalmente diferente do restante da delegação. Não há outro nadador ou nadadora que cheguem perto do patamar que os dois se encontram nesse momento. Mas tem uma coisa muito interessante em relação ao Guilherme, acho que a gente vai até abordar com ele amanhã, é o fato de que, depois do Campeonato Mundial deste ano em Fukuoka, o Guilherme e o Cafu identificaram que falta alguma coisa para o Guilherme enfrentar de igual para igual aqueles nadadores. Ele ficou na 4ª colocação, ele sentiu falta de força. Então, o Guilherme, que por muitos anos, a história dele toda vem dos 1.500, dos 800 metros quadrilha, e veio descendo até chegar aos 400 e os 200, o que aconteceu? Ele sentiu que ele não tinha força suficiente para encarar aqueles caras. Então, o que ele fez? Ele teve lá 1 ou 2 semanas de férias e ele voltou fazendo um trabalho de força para esse Pan-Americano. Eles mudaram o programa dele. E a missão deste PAN era única, era fazer 4 medalhas de ouro, era ganhar as 4 provas. Então, missão cumprida. Quem acompanhou a prova dos 1.500 metros nado livre ontem, chegou a ser até engraçado. Tem um determinado momento que o Guilherme para olhar para os lados para ver onde é que estão os adversários. Tem outro determinado momento que ele perdeu as contas e fica olhando para a contagem. Então, ele estava com a prova o tempo todo na mão. E eu tenho uma coisa para dizer, Guilherme é um nadador muito inteligente. Além de ser bom tecnicamente, estrategicamente, ele é muito inteligente. Então, ele é um cara que ele consegue colocar todos os adversários na prova. Nas entrevistas, ele diz, não, o meu adversário sabe que eu vou atacar aqui, sabe que eu vou fechar lá. Ele já sabe, ele monta realmente. Então, e aqui eu tenho que reconhecer, né? É um trabalho maravilhoso do treinador. O Rogério Kafunstein pegou o Gui lá da base, trouxe até o alto rendimento, e hoje se trata aí de um grande atleta e grandes perspectivas. Não há dúvida de que é um finalista olímpico, e se for finalista olímpico, tem chance de medalha.
Boa, coach. Já a gente volta mais um pouquinho para a natação. Agora eu vou pedir passagem para trazer um medalhista de ouro nesse Pan-Americano, que está aqui com a gente que já vai entrar, que é o Maicon Andrade, medalhista de ouro no Taekwondo por equipes. Maicon tá por aí? Alô, Maicon? Não? Ainda não? Ih, o Maicon caiu, mas tudo bem. Daqui a pouco ele aparece aqui. Coach, eu já tenho mais uma pergunta engatilhada para você. Você até disse agora que a gente pode esperar o Cachorrão numa final olímpica no que vem. E tem muita gente que fala, a gente vê muito isso nos comentários, principalmente nas redes sociais, mas o PAN nem serve muito de parâmetro, é uma competição fraca e tal. Eu queria que você explicasse justamente isso, essa questão do tempo dos atletas, dos nadadores. Esses tempos que a gente teve agora no PAN, qual a comparação deles com os tempos das últimas Olimpíadas? Quais provas a gente pode ter um pouquinho mais de certeza, entre aspas, porque é difícil ter, né? Mas que a gente pode imaginar que esses atletas vão chegar numa final, podem chegar numa final olímpica no que vem. E isso é extremamente relativo. E eu explico. O nosso melhor nadador na competição, ele não foi para essa competição para fazer tempo. A coisa que menos importava para o Guilherme Costa nessa competição era fazer tempo. Ele passa a prova dos 800 cozinhando o Alfonso Mestre para atacar no final e garantir a medalha de ouro. Ele passa a prova dos 1.500 metros nado livre levantando a cabeça. Então, o tempo para o nosso melhor nadador não era o mais importante. Em compensação, você teve tempos expressivos do Guilherme Caribé. E esse fez uma marca expressiva, conseguiu o título, era a estreia dele no Pan-Americano. Esse você pode analisar assim como uma forma geral, né? E eu até gostaria de dizer que esse foi o melhor Guilherme Caribé do ano. Foi o melhor Caribé do que o Troféu Brasil, foi melhor que o Mundial, foi o melhor Caribé do ano de 2023. Eu acho que o PAN é o PAN. A gente vai para lá para ganhar as medalhas, nós ganhamos aí as 25 medalhas, e essas 25 medalhas precisam ser valorizadas. O que representa isso para a Olimpíada? Muito pouco. Muito pouco. Porque quem vai fazer alguma coisa na Olimpíada, a gente já sabe quem é. Hoje é o Guilherme Caribé, hoje é o Guilherme Costa, alguns dos revezamentos, e parou por aí, gente. Parou por aí. Nem a Bia Dizotti e nem a Viviane Jungblut, que eu acho que até vão pegar a vaga olímpica dos 1.500 metros nado livre, hoje eu não posso falar delas em final olímpico. Não, nesse momento não posso, porque eu vou precisar que elas nadem abaixo dos 16 minutos. Então, hoje não se vislumbra esse tipo de perspectiva. Tenho certeza que estarão na Olimpíada, não tenho nem dúvida disso, mas final olímpica eu não consigo ver ainda. Mas eu achei que o desempenho da natação, coach, não sei se você concorda comigo, foi dentro do esperado e mais importante do que isso. Foi importante para dar moral para a equipe. Porque a gente está falando de um monte de nadador que veio de um mundial ruim. Um mundial onde eles saíram sem confiar no trabalho deles. A impressão que deu do mundial foi que o que estava sendo feito na natação brasileira, tirando o Guilherme Costa, só ele, era ruim. Até que o que era feito com o Guilherme Caribé era ruim. Queimou largada nas eliminatórias do 100, né? Que é um absurdo queimar largada nas eliminatórias do 100. E aí a gente sai daqui com a sensação de que alguma coisa está sendo feita, bem feita. O trabalho do Pocente é bem feito, o trabalho com o Cachorrão é bem feito, o trabalho com o Caribé é bem feito, e mesmo trabalhos nos clubes. Eu tenho uma dúvida que eu quero te perguntar. Você falou que a gente tem 2 caras acima da Demétrio, curva. acho que deu uma travadinha. Não, a gente tem 2 caras acima da curva, você disse. O Caribé e o Cachorrão. Por que o Scheffer não? Eu acho que é uma ótima pergunta. Acho que é uma pergunta maravilhosa. E ficou muito claro que o problema do Scheffer não é físico, não é estratégico, é mental. Ficou muito claro isso, né? Porque o Scheffer foi exposto a uma situação de nadar os 200 metros nado livre, depois de ter assistido 2 nadadores nadarem para 1,47, ele sabia que tinha que fazer 1,47. Aí ele nada do lado do cara, que é o Jorge Iga, do México, que tem 1,48, e ele consegue colocar mais de um corpo de vantagem no cara. Então, o Fernando Scheffer, na hora que ele nada ali, ele, poxa, eu estou muito bem, cara, eu estou aqui, e aí ele vai e faz 1,48, aí o mundo acaba. Aí eu até
até fiquei... Eu não gostei, mas eu achei sublime do Scheffer ter nadado os 200 metros nado livre na final B. Eu achei aquilo uma comprovação de comprometimento da parte dele. Ele mostrou que é um cara que não pode contar. E ele nadou horrível, ele nadou péssimo, ele foi medíocre. Eu não posso dizer isso no canal olímpico, né? Mas posso dizer aqui. Ele foi horroroso. E eu gostei também da comissão técnica, que disse, não, isso aí não tem nada a ver. O Scheffer é o Scheffer e o Scheffer vai fazer alguma coisa. E o cara vai lá e cara faz 1,45. Então, para mim, está muito, muito claro que o Scheffer, emocionalmente, está precisando lidar com a adaptação. Eu acho que existe um período de adaptação da saída do Sérgio Marques, que é um grande treinador, que levou a medalha olímpica, ao Fernando Pocente, que é o treinador, para mim, que tem mais evoluído dentro do cenário nacional. Então, eu acho que há um período de adaptação. Mas está muito claro hoje que o Scheffer é um cara que tem algum problema, que ele não está conseguindo mostrar o que ele está treinando. E quando ele teve a oportunidade do revezamento, ele foi lá. Gente, aquele 1,45 no revezamento foi um alívio. Foi um alívio. Pode ter certeza. Aquilo ali foi muito bom. E aí eu tenho que ser muito cético sobre esse aspecto. Eu preciso ver ele fazendo isso mais vezes. Eu preciso ver ele fazer isso nas provas individuais dele, e não só no cruzamento. Mas ganha moral, né, coach? Muita. Ele saiu fortalecido. O revezamento 4x200, ele saiu fortalecido. E olha, eu digo mais, viu? É o nosso melhor revezamento, ou é o 4x200 metros nado livre. Como no feminino, eu também acho que é um revezamento muito forte. São os nossos 2 melhores revezamentos. E eu até digo, até teve um problema, né, de escalação de revezamento, porque o Luiz Altamir não nadou a final. Né? E o Luiz Altamir foi o 3º colocado na seletiva nacional, e ele se sentiu prejudicado. Isso faz parte. Eu acho que é legal. Cara, por incrível que pareça, por ter sido treinador, eu te digo, como é bom que eles... para fazer parte do revezamento. O pior é quando assim, ó, vai tu, não, bota ele. Seria horroroso. Então os caras estão brigando entre eles, isso é muito bom. Porque todo mundo quer fazer parte do revezamento. Ele nadou na eliminatória, ele ganhou a mesma medalha, mas não, ele queria estar na final. Eu acho que isso é muito positivo e é um revezamento que promete. Eu queria que você falasse um pouquinho também das meninas, como você vê... como você vê o desempenho delas. A Stephanie Baldutini ganhou muitas medalhas, né? Então a gente teve a Mafê também ganhando medalha, enfim. Queria que você falasse um pouquinho do desempenho delas nesse PAN. Eu vou dar um furo, tá? Eu vou contar Gostamos muito. Uma coisa que aconteceu durante os jogos. Eu troco muitas mensagens com os atletas, sempre dando força, sempre dando parabéns, essas coisas todas. E eu gostei muito do desempenho da Stephanie Baldutini. E a Stephanie é uma menina nova, 19 anos de idade, recém-completados. E a Stephanie, logo no primeiro dia, ela perde a medalha, né? Ela fica com a medalha de bronze, ela perde para a Mafê nos 200 metros nado livre. A gente faz história, porque a gente coloca pela primeira vez 2 meninas no pódio. Nunca tinha acontecido isso na história da natação brasileira em Jogos Pan-Americanos. E ela vai e ela diz assim na entrevista dela, a Stephanie é muito transparente. Ela disse, eu estou muito contente, porque eu estou me aliviada, eu voltei a nadar próximo do meu melhor tempo. E depois ela dá outras pingadas em entrevistas, sempre dizendo assim, sabe, não era nem felicidade, era alívio. E aí eu troquei uma mensagem com ela, eu disse, cara, eu escrevi assim, até em sílabas, confiança. Eu escrevi para ela. E aí ela me responde, muito obrigado. E ela disse uma coisa que eu até coloquei no Twitter e não coloquei o nome dela, mas foi ela que me disse. Ela me disse o seguinte, eu voltei a nadar feliz. Isso é tão importante, gente. Isso é fundamental. A gente que é profissional, já imagina você para o trabalho de uma coisa que você não gosta de fazer, natação de alto rendimento, que você tem que botar o seu máximo. E ela diz, ao expressar que ela voltou a nadar feliz, ela está no caminho certo. Então, eu acho que Stephanie Baldutini, eu acho que vamos dizer assim, é o talento que nós temos com mais perspectiva, né? Não há dúvida de que isso aconteceu na prova 200 livre, perdão, não foi nos 400, foi nos 200 livre.
que ela não pegou medalha, ficou em quarto e ela disse isso. Né? Mas aí você tem algumas meninas que foram muito bem, que foi a Gabi Roncato e a Mafê, que essas duas sim subiram ao pódio pela primeira vez nos 400 metros nado livre. Você teve lá, o Brasil nunca tinha ganho medalha nos 200 costas, Alex Assunção foi medalha de bronze, o Brasil nunca tinha ganho medalha, nós somos prata com a Gabi Assis nos 200 peito. Então tem resultados muito expressivos das meninas, são pontuais, né? Eu sei que a régua das meninas não pode ser estabelecida lá em cima, você tem que estabelecer o que as meninas são com o que as meninas eram. Essa é a realidade. Então, nesse aspecto, a natação feminina está em evolução. Evidentemente, teve alguns nomes que já nadaram melhor. Gente, nadar bem e nadar mal faz parte. É como treinar bem e treinar mal. O que tu não pode é treinar horrível. Quando tu treina horrível, o que o técnico faz? Para o treino, tira o atleta da água. É a mesma coisa numa competição. Você não pode ter um atleta competindo horrível. Ele pode treinar bem, como treinar mal, como competir bem, como competir mal, faz parte do processo. E entender o processo é muito importante. É lógico que as pessoas que quando chega, você há de convir comigo, o público que acompanha o esporte agora, ele dá uma inchada, né? Ele dá espoca de gente. Então as pessoas eles querem medalha. E o cara que não ganha medalha, pô, é muito ruim, mas não é. Eu acho que nós estamos fazendo um bom trabalho, acho que as meninas estão num bom caminho, acho que há uma evolução significativa, até diria que a natação feminina no Brasil evoluiu mais no pós-pandemia do que o masculino, para mim isso é incontestável, acho que as meninas estão no caminho. Tem muita coisa para melhorar, lógico que tem, isso é até bom, que bom, é muito mais fácil melhorar nessa magnitude do que os homens é mais difícil, enfim, mas eu acho que nós estamos no bom caminho e foi uma sequência que eu identifico que as meninas continuam em evolução. Não é algo novo, é algo que já vem desde a pandemia. Quem mais cresceu no Brasil foi a natação feminina.